Com lojas físicas em todo o Rio Grande do Sul e em mais 3 estados, ela é referência dos gaúchos quando se trata de saúde e bem-estar. Quem é ela? A Panvel, a marca de hoje do nosso programa. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Eu sou a Marla Gás e esse é o Construindo Marcas, um programa Coletiva.tv. Hoje nós estamos recebendo a Priscila Barbosa, gerente de marketing da Panvel, e a Lara Piccoli, da agência Rock. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Olá. A gente começa normalmente pedindo para o representante da marca nos dizer quem é a marca. A Panvel dispensaria apresentações, mas a gente faz questão. Conta pra gente, assim, quem é a Panvel? Panvel é a melhor farmácia do Brasil, claro. Panvel é uma marca de 50 anos, nascida aqui em Porto Alegre, né? Fechamos 2023 com 600 lojas, 10 mil colaboradores, mais de 1.000 produtos em marca própria. O Grupo Panvel ainda tem um laboratório de desenvolvimento de produtos, pouca gente sabe. Temos atacado distribuidora, então somos uma das maiores redes do Brasil. E hoje a Panvel também tem a felicidade de dizer que é a maior participação de vendas no digital do Brasil, em farmácias. Então é um orgulho para os gaúchos como um todo, né? Uma marca que vem crescendo e literalmente cruzando fronteiras. Exatamente. E que tem uma relação muito forte, né, com quem é daqui, assim. Eu tenho amigos de fora que quando vem a Porto Alegre, assim como tem que ir no Zafari comprar erva mate, tem que ir na Panvel. Exatamente. Patrimônio, né? Exatamente. Patrimônio gaúcho. E isso, trabalhar com uma marca dessa é muito mais legal. É um sonho. É um sonho, porque é diferente quando a gente consome a marca, né? Eu sou reviewer total da Panvel, então, assim como também eu sei criticar, olha, isso aqui não tá legal, né, aquilo ali é bacana porque a gente consome, então é mais fácil ser estrategista ou criar ou trabalhar com uma marca que a gente não faz esforço nenhum, eu não tenho que ficar monitorando, né, eu vivo ela, eu consumo ela, faz parte da minha vida, né, meu ticket ainda mais com filho pequeno, né? É um ticket alto de farmácia. Então é muito bom. Sim. E a Panvel tem se mostrado muito versátil, né? Porque nesses 50 anos, né, teve muito forte a questão de medicamentos e tal, mas hoje trabalha com saúde e bem-estar, com uma série de produtos dermocosméticos e tal. Conta pra gente um pouco disso, assim, dessa viagem do tempo aí da Panvel. Nós somos uma farmácia, né? Mas muito mais do que isso, né? Claro que a gente é destino para a saúde, né? Destino para o medicamento. E tem questões muito importantes em construção de marca nesse sentido, porque é uma construção de fidelidade, de confiança, quando vai falar em serviços de vacinação, serviços farmacêuticos, testes, que nós temos agora, exames, né? Vou aferir a glicose, vou fazer um exame de gravidez, né? Tem teste HIV. Os testes de Covid, né? Exato. Então, é uma construção de confiança. Normalmente, né, o cliente, ele escolhe uma farmácia, escolhe um farmacêutico com quem se relacionar. Mas beleza é a nossa estratégia de diferenciação. Produtos Panvel construiu isso ao longo do tempo, né? Certamente faz parte da proposta de valor da marca. Mas quando a gente olha lá o nosso portfólio de 15 mil produtos, né, dentro da loja, certamente tem uma exposição diferenciada, porque as lojas da Panvel são, né, um grande diferencial. Tem marcas líderes, marcas importantes. Então, de fato, diferenciação em beleza é um atributo importante da Panvel. E o próprio aplicativo, né? Assim, às vezes as marcas têm marcas mais tradicionais, assim, de mercados mais tradicionais, tem um pouco de dificuldade dessa migração para o digital, de interrelacionar esse serviço do ponto de venda físico e para o digital. A Panvel tem um aplicativo há muito tempo, né? E super funcional, já passou por uso muito, A né? Panvel ela é uma marca omni há muito tempo, né? O varejo se movimentou muito por conta também do comportamento da pandemia, mas hoje abre uma loja da Panvel, ela já é omni, ela já está dentro do nosso sistema, né? Que é desenvolvido, inclusive, por um time muito capaz e interno. Então, a gente é capaz, né, o cliente faz a compra pelo aplicativo, pode retirar na loja que ele escolher, a gente faz a entrega rápida. Então, de fato, nós somos omni em todos os sentidos, né? Uma marca muito digital. Sim. E do ponto de vista de estratégia, como é que vocês leem, assim, esses movimentos do físico, do digital, dessa presença nas redes também?
É que está tudo muito integrado, né? Então, eu acho que é muito fácil também quando uma marca ela é consistente em todos esses canais. Então, a gente está falando de uma marca que é consistente, né? Então, eu acho que uma coisa só soma a outra, né? Não tem aqui uma questão que precisa ser resolvida, aquilo ali funciona ou não. Ela é toda consistente, né? Então, acho que isso só facilita. Porque o que a gente diz no canal, ou o que a gente promete, né? Tem a entrega, enfim. Então, acho que um trabalho soma o outro. Sim. E a Panvel tem outro aspecto que a gente até não tem trabalhado muito pelo perfil das marcas que a gente conversa, que é a comunicação interna, né? Vocês são 10 mil funcionários, né? Então é uma cidade de pessoas e perfis para se comunicar, assim. Como é que vocês se encontram com esse desafio, assim, que oportunidades, o que tem daí que também agrega para essas questões da marca para o público externo? É bastante complexo, pensando que essas 10 mil pessoas estão em 4 estados. E a gente está falando de varejo, né? Que tem uma alta rotatividade, né? Que a nossa força de trabalho não está na frente do computador, né? É um desafio. Sem sombra de dúvida, a comunicação / cultura que a gente constrói também, através do que a gente comunica ou não, é um desafio, né? Sim. Sem dúvida. Sim. E que vocês têm encontrado, assim, de alternativas para tocar esse público, assim? Porque tem essa característica, né? Não estão na frente do computador. Então, como é que mobiliza, né? Como é que faz a mensagem chegar lá? Liderança, né? Instrumentalização de lideranças. Não tem outra forma de cascatear a informação, senão através das lideranças. Sim. E como é que vocês estão vendo os outros players, assim, que também entraram com uma estratégia mais agressiva de ponto de venda físico, né? O digital acaba também trazendo, né, concorrências. As pessoas têm comprado mais em aplicativos, em sites de compras, mesmo produtos de beleza, não só medicamentos. Como é que isso afetou, assim, a Panvel? A gente respeita muito os competidores, a gente enxerga como competidores, porque isso faz com que a gente cresça e queira oferecer ainda mais, né, benefícios e olhar mais para o nosso cliente. Farmácia tem uma característica que 92% da nossa venda é identificada. Né? Então, a gente sabe o comportamento, né? A gente sabe a frequência, a recência, a cesta, o ticket médio, enfim, a gente tem acesso a esse oceano de dados dos nossos 22 milhões de clientes. Então, como que a gente usa isso para entregar, né? Para isso retroalimentar o relacionamento que a gente tem com o nosso cliente, né? Sim. A marca, ela está nesses detalhes, claro. Né? Aquilo que a gente constrói nesse dia a dia, né? Que vai do atendimento à loja, ao uso dos nossos canais, né? O uso de loja ou do aplicativo, até a forma como a gente entrega a marca para o cliente, né? Fazendo, inclusive, né, dando opções para eles. A Panvel ela respeita tanto o cliente que se tu consome determinado produto, um shampoo de uma marca específica, a Panvel te avisa quando esse produto baixou de preço. Isso é respeito pelo nosso cliente. Né? Saber que tu é uma cliente de uso recorrente, frequente daquele produto, por que não te avisar que ele baixou de preço? Sim, trabalhando os dados a serviço do cliente mesmo. Exatamente. Super interessante. E do ponto de vista de estratégia de comunicação, assim, como é que é essa análise de concorrência? Como é que vocês lidam com isso? É um setor, né, ativo, enfim, né, que se comunica bastante, mas o que a gente também percebe é que existe uma relação entre investimento, né, e liderança de mercado, liderança de marca, né, nos diferentes mercados. Então, as marcas protagonistas, elas ou investem mais, ou elas têm um recado diferente, ou elas têm um vínculo histórico muito forte. Então, recentemente a gente analisou, a gente olhou a concorrência, olhou os dados e foi percebendo, mercado a mercado, quais eram os players mais relevantes. E é claro que em mercados fora do Rio Grande do Sul, a gente não tem a mesma relevância, né? Mas a Panvel vem trabalhando para conquistar essa relevância, né? E aí acaba muitas vezes já concorrendo com o líder local, o que também é bom, né? Então, de alguma forma, pela proposta de loja, pelo que ela tem como ponto de venda e como experiência de ponto de venda, ela já tem alguma diferenciação que já provoca alguma percepção interessante, né? Que vem chamando a atenção.
com todo o trabalho de comunicação que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, principalmente nos mercados novos, eu acho que só tem a crescer ainda mais. E a Panvel tem essa identificação muito forte com o gaúcho, né, com o porto-alegrense, então desbravar outros mercados certamente tem esse desafio até de linguagem, né? É uma construção do zero, Sim. né, assim, não ser uma marca conhecida passa pelas diversas etapas de ser conhecida para então ser reconhecida, considerada e por fim escolhida, né? Sim. Então tem caminhos, a gente tem cenários diferentes de marca em todos os mercados em que estamos, o que é uma delícia do ponto de vista de gestão de marca, Sim. né? Desafios diferentes. É verdade. De tédio ninguém passa. Não. No varejo, filha, ninguém. Não tem tédio no varejo. No varejo não tem tédio. Assim, a gente passou, né, ali 2020, 2021, terminando em 22, por uma grande revolução e um grande marco de transformação dos negócios, das relações, do comportamento de consumo, que foi a pandemia de Covid, né? E o setor da saúde foi fortemente impactado, por óbvio. O que vocês têm de aprendizagem que esse processo trouxe, de transformação que foi catalisada, de repente, pela pandemia? O que isso impactou profundamente, assim, na marca? Profundamente foi uma relação de estar no front a serviço das pessoas. Acho que foi o nosso propósito de cuidar da saúde, do bem-estar das pessoas, exercitado todos os dias, né? Uhum. Nós nunca fomos para casa, né? Sim. E bem pelo contrário, assim, 10 mil pessoas lá na frente enfrentando algo que lá atrás, né, era absolutamente desconhecido. Farmácia sendo lugar para... junto com os hospitais, com os médicos, com o governo, né? Primeiro testando, depois vacinando. Então, máscara. Exato, né? A farmácia teve um papel muito importante. Uhum. E eu acho que foi, e eu falo de todos, eu não falo só da Panvel, acho que a pandemia mostrou o quanto existe coragem dentro do varejo farmacêutico, né? E o quanto é importante o acolhimento às pessoas, o entender, o realmente entender o outro, entender sobre o outro, as dores do outro. Sim. A gente passou por inúmeras transformações, né? Acelerou o nosso digital, que já era algo intrínseco à marca, mas esse é o grande legado, assim, a coragem e estar junto com as pessoas, né? E de repente, assim, o hospital não tem em todo o município, mas toda a cidade tem a igreja, tem a praça e tem a Panvel. Exatamente. Então acaba virou esse ponto também de referência, né? De informação sobre saúde, exatamente, dos cuidados com a saúde, né? Que esse período... Fomos um time de frente junto. Quase como um agente público. Assim, de muito braço dado, né, com o poder público. Sim. Exatamente. E assim, olhando, a gente olhou um pouco para o passado, né, esse passado um pouco mais recente, e como é que vocês veem o futuro, assim, no curto prazo, no médio prazo, de perspectivas, de caminho que o setor vá, que a Panvel, o que dá para contar de spoiler, assim, que vocês estão planejando para os próximos períodos? Uma das questões que a pandemia acelerou é a farmácia como hub de saúde em serviços. Sim. Né? Nós fomos abrindo salas de Panvel Clinic, que é a nossa frente de serviços, né, para vacina, testes, serviços farmacêuticos. Então, ampliamos muito o número de salas. E acabou tornando a farmácia, de fato, um lugar onde eu vou testar, né, a minha saúde, além de curar, né, além de buscar, né, a cura de alguma eventual doença que eu tenha. Então, esse movimento ele já acontece em outros mercados, né, em outros países. Então, estamos indo para esse lugar, a farmácia, né, como uma alternativa para que as pessoas possam prevenir, possam diagnosticar e possam curar as suas doenças. Sim. Né? E assim, a Panvel trabalha com uma gama grande de produtos próprios, né? Da marca própria, Panvel. E aí é todo um nicho, toda uma estratégia, né? Diferente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Falo sim. Produtos Panvel são os nossos queridinhos, né? Queridinhos de todo mundo. A gente, é uma forma da Panvel estar na casa das pessoas, né? Sim.
Então, assim, não é a farmácia lá ou a farmácia no teu aplicativo, eu estou presente, né, no aromatizador de ambiente, dentro do teu banheiro, com o snack. Removedor de esmalte que eu guardo no carro, levo comigo. E o Júlio, nosso CEO, sempre diz, né, Panvel não tem droga no nome, né? Então, a nossa marca própria carrega o nosso nome. Ela carrega a nossa história e ela carrega muitos atributos da marca, né? Atributo de qualidade. Não é porque é uma marca própria que a qualidade vai ser inferior, porque eu vou ofertar, né, como o primeiro preço. Não, bem pelo contrário, o produto Panvel é carregado de qualidade, de significado, de signos da marca. E tem uma participação imensa dentro do nosso negócio, né? A marca Panvel de maquiagens é a que mais vende dentro da rede, por exemplo, né? E a gente tem outras categorias também que performam, né, melhores do que a indústria, inclusive. Olha só. E desse ponto de vista daí da comunicação, né? Da estratégia de comunicação, como é que é para vocês o desafio, né? Eu acho que a questão das marcas próprias, elas são uma tangibilização da força e da confiança da marca Panvel. Né? Eu já trabalhei com outros varejos onde era um problema até, né, o excesso de marcas próprias na prateleira. Né? Isso era algo que não era desejado pelo cliente. Quando a gente vê a Panvel, a quantidade de produtos e de marcas, enfim, que ela tem e que as pessoas procuram e são clientes daquela linha específica de produto, só uma marca que tem muita confiança consegue fazer isso, né? Então, eu acho que é uma fortaleza, né? Tem toda uma estratégia de arquitetura de marcas por trás, que é viva, né? Que a gente está sempre conversando sobre ela e falando sobre ela para que as pessoas tenham, né? Enfim, em diversos segmentos que elas tenham ali aquele conjunto aquela marca com aquele conjunto de atributos, né? E que as pessoas possam consumir. Mas eu acho que é importante essa relevância, né? Que só uma marca que tem essa confiança consegue ter Panvel Lovers, né? Conseguem ter amantes, enfim. Promotores reais da marca. Promotores reais da marca em tantos segmentos. E nada é por acaso, né? Tem um time imenso na Panvel pensando isso todo dia. Não é nem na agência, é na Panvel. Tem um time gigantesco que pensa essa estratégia e que são muitos produtos que são lançados. A gente não tem ideia da quantidade, do esforço e do tamanho de esforço, né, que a equipe coloca para ter a quantidade de produtos que tem. 350 ano passado. 350 lançamentos só em 2023. Lançamentos, fora o que já tá lá na prateleira. São mais de 1000 SKUs. Grande. 1000. Depois tu falaste antes sobre o laboratório. Conta um pouco mais como é que funciona. Lifar é o nosso laboratório, né, que desenvolve e produz muitas das nossas marcas próprias também, mas também para outras, né, ele terceiriza a produção. Então, eu quero ter uma marca de skincare, eu quero ter uma marca de dermocosmético, enfim. Eu posso procurar o Lifar e desenvolver a minha linha. O Lifar, ele trabalha do desenvolvimento da fórmula até o apoio à precificação, à logística, à produção, a todo o processo. Né? E faz parte também. E os produtos da marca Panvel são todos produzidos lá? Não todos, né? Mas uma boa parte são linha estantes, linha dermative, são todas produzidas pela Lifar. Sim, é interessante que nesse modelo de negócio é bastante coisa internalizada, verticalizada, né? Que, assim, algumas empresas tendem a terceirizar, a separar as operações e ficar só coordenando esse movimento, né? E a Panvel, acho que ela tem, talvez seja um grande ativo, essa força toda da marca, esse domínio e essa coerência, né? Na qualidade, na maneira de se comunicar. Porque também está presente em todas essas etapas, né? Garantindo a qualidade, sem sombra de dúvida. E é uma força do varejo. O varejo está com o umbigo no balcão, ele está enxergando o cliente, ele enxerga os gaps. A indústria nem sempre ela atende a todos os segmentos. Então, tem determinados nichos que o varejista enxerga. Claro. Né? E se o varejista tem uma marca forte e tem, né, consistência, então eu acho que é natural que ele ocupe esses espaços que a própria indústria nem sempre consegue ocupar da melhor forma. E aí acho que as ferramentas de ciência de dados também devem ajudar muito, né? Porque, né, você comentaste que
praticamente todas as compras são identificadas, então te gera ali insumo dessas necessidades que o mercado tem, dessa recorrência, do que as pessoas estão procurando, né? Construir marca é entender sobre pessoas, né? Essa é a minha visão como profissional de comunicação, profissional de marca. Acho que não existe outra, assim, talvez psicólogos, outros também entendam muito sobre seres humanos, mas é entender sobre seres humanos, entender as suas, né, o que conecta, o que ele espera, de que forma ele está se movimentando, como o mundo está se movendo, né? E não faria nenhum sentido a gente não olhar para esse próprio movimento gerado dentro de casa, né? Gerado nessa conexão das pessoas com a marca Panvel. Então, é explorar isso, é olhar e extrair ali as melhores oportunidades para que a gente se conecte. Uma marca conversa com as pessoas, ela precisa abrir janelas de conversas, ela precisa fazer sentido, ela precisa participar da história das pessoas, ela precisa construir histórias junto, né? Acho que o melhor cenário é quando eu começo a conversar contigo, eu como marca começo a conversar contigo, crio um vínculo, uma relação e a gente pode construir uma história juntos, viver momentos juntos. Isso é construir uma marca. Sim, certamente. Assim, como é que vocês lidam nesse contexto todo com as redes sociais, assim, porque, como vocês duas falaram, o varejo tem essa coisa de umbigo no balcão, de estar ali tete a tete com o cliente. E as redes sociais também são um meio, né, de estar nessa conversa mais direta, sem intermediários. E como é que vocês veem isso, assim, nessa estratégia de marketing da marca Panvel? A gente tem uma comunidade, né, chamada Panvel Lovers, né, dentro das redes, em que a gente simplesmente resolveu dar voz e luz àqueles que já se nomeavam assim nas redes, né? Todo mundo diz, eu sou Panvel Lover, né? O que a gente fez foi aglutinar isso, né, num só lugar, claro, dando a nossa comunidade de apaixonados por produto Panvel, mas as redes nos ajudam a gerar conversas. Né? Não só gerar o desejo, mas também aí na camada de medicamentos gerar informação, na camada de beleza despertar curiosidade, né? Enfim, dependendo do objetivo que eu estiver comunicando ali, mas as redes nos ajudam, mas é só um dos canais da marca, né? Tantos outros, passando pela loja, passando por CRM, passando por redes sociais, passando por mídia on e off. A marca, ela precisa ter a mesma voz, falando sobre assuntos diferentes em meios diferentes, assim como um ser humano, né? Claro. Eu aqui falando contigo, certamente não é a mesma Priscila conversando com a minha filha, com a Antônia, de 4 anos. Acho que é isso, não deixa de ser a mesma essência, né? Mas fala sobre assuntos diferentes e de formas diferentes. Exatamente. Sim. Eu acho que tem uma conversa muito importante que acontece ainda nas farmácias, que é com o farmacêutico. A gente viu os bancos tirarem o cliente de dentro dos bancos, a gente vê os supermercados com o caixa, né, enfim, ou até o atendimento, já o autoatendimento, e a gente vê as farmácias dizendo para o cliente vir para o ponto de venda. Então, tem uma conversa que acontece ali, né? As pessoas vão para o ponto de venda e conversam com o farmacêutico, né? Até porque tem dúvidas, né? Que produto que eu uso, né? Enfim, então eu acho que é um ponto de venda diferenciado. Então, ok, tem as redes sociais, é um canal, mas a gente vê a conversa acontecendo também muito no ponto de venda, diferente de outros varejos. Né? A farmácia, ela trouxe o cliente, ela quer o cliente dentro do ponto de venda, ela quer o cliente no clinic. Né? E a Panvel mais ainda. E uma conversa que faz muito sentido com a reputação da marca, com essa confiança, né? Que a marca foi construindo com o cliente, porque ela está falando da sua saúde, né? Exatamente. Bem precioso. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, é a mesma pergunta para as duas. Eu quero saber o que te marcou neste processo de branding, de gestão estratégica da marca, desde que começaste a trabalhar com a marca, e contigo também. O que mais te marcou de todos esses processos, produtos, canais diferentes, pandemia e tal? O que marcou mais? Quem começa, Lara? Pergunta difícil, velho. Muito, eu tenho muitos momentos, mas
até nem é um momento externo, é um momento interno. Foi quando eu fui numa primeira convenção de vendas da Panvel. Ali foi algo tão energizante, tão potente, tão intenso, com o time todo, né? Aí a gente não está falando de cliente só, a gente está falando de gerente, de farmacêutico, de vendedor, de área comercial, enfim, foi muito potente ter aquela visão. Claro. Porque eu achei muito energizante, eu entendi um pouco como que a marca é tudo isso. Claro. Como que ela é tudo isso naquele ponto de venda. Existe uma intensidade por trás. E foi assim, eu saí muito empolgada para trabalhar com a marca. Muito empolgada. Eu já era empolgada com a marca, né? Com os produtos. Mas quando eu olhei tudo aquilo, eu me pluguei assim, sabe? Eu me conectei assim, disse, nossa. É isso. Sabe? Que legal. Então foi um momento uau. Sim. Acho que eu tenho histórico de indústria na minha carreira, né? Seja a indústria de bebidas ou mesmo a indústria de comunicação, ou indústria da propaganda. E para mim o mais marcante é a velocidade. A velocidade que o varejo imprime em absolutamente tudo. Né? Assim, não existe como construir uma marca, liderar uma marca sem ver, decidir, agir 24/7. Sim. Né? São movimentos muito rápidos de ver, decidir, agir, mas aquilo que tu vê, decide e age acontece muito rápido. Sim. Diferentemente da indústria, que tu vai planejar, né? Vai comunicar, vai chegar. Assim, a gente decide isso hoje e na velocidade que a gente precisa ter de implementação, a gente consegue cascatear isso, né? E isso acontece. E já tem feedback rápido também. E já tem feedback rápido, porque eu já estou monitorando, eu já estou medindo, eu já estou agindo de novo. Então, é um desafio gigante, né? Do ponto de vista de gestão, de conexão com o time, de gestão de cansaço, né? E também, quem não toma decisões rápidas normalmente não consegue se conectar com o desafio de liderar uma marca de varejo. Né? Então, para mim, esse é o principal ponto assim, de reflexão e de aprendizado, né? De conectar todos os dias a Panvel às pessoas. Que legal. Então, tá bem. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio.